Gente, calma aí. Gente, eu sou o pior. Pode ir. E é isso. Eita, cabeça em cara. Eu tenho 22... Nossa, 22... Ai, Olha, foi longe. Que te critica. Oi, gente, eu sou o Renato. Espera a palma dissipar. De novo a mesma coisa? Isso. Espera. Gente, o que tá acontecendo? Não, pera, pode continuar. Tá. Oi. O que eu faço? Artes cênicas. Oi, meu nome é Luan Dias, eu tenho 22 anos e eu curso técnico de teatro na oficina de atores Newton Travesso. Oi, meu nome é Marcela Victoria, eu tenho 23 anos, sou formada pela SP Escola de Teatro e sou graduanda em História da Arte pela Unifesp. Oi, eu sou Raquel Fernandes, eu tenho 22 anos e eu faço teatro pela Universidade Embi Morumbi. Oi, gente, eu sou Renato Martins, eu tenho 22 anos, eu sou bacharelando em Artes Cênicas pelo Instituto de Artes da Unesp. Oi, eu sou Victor Áviles, eu tenho 26 anos, eu estudo Artes Cênicas na Unesp. O lado ruim sobre perder a memória não é ficar esperando ela retornar. Porque como eu posso guardar o retorno de algo que eu nem sei como é? O que tem sido pior... O Bando Galé deu início no final do ano de 2016, onde ex-aprendizes da Fábrica de Cultura Sapopemba sentiram a necessidade de falar sobre assuntos que não eram abordados na fábrica e aí decidiram criar um coletivo próprio para falar sobre seus próprios assuntos. Como os ex-aprendizes, a maioria estava saindo do ensino médio, nós sentimos a necessidade de falar sobre a vida após esse momento escolar, onde a gente quis abordar o tema sobre o fracasso. Você tinha alguma brincadeira comigo? Você tá brincando com a minha cara? Como objeto de estudo, nós tivemos o livro O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay, onde o livro ele conta sobre a história de uma personagem que narra a sua vida desde a infância até a sua velhice, contando diversos fatores que acontecem na vida dela, desde um abuso sexual até a perda de alguém importante. Ela fala sobre amor, ela fala sobre a perda. E a gente pesquisou muito sobre este livro. Ele foi bastante importante no nosso processo, principalmente para a gente selecionar os temas que a gente ia falar no audiovisual, que seria basicamente as coisas que também foram abordadas no livro. E eu juro que era um dos homens mais inteligentes que eu já vi. Esse projeto atual, o Meu Corpo Morto, ele se difere muito do que já trabalhávamos com o grupo. A diferença mais gritante é por ser um trabalho audiovisual e nossa experiência ser toda no teatro, mas também pelo tipo de criação, né? Ele se iniciou em anos de pandemia, então nossos encontros eles eram remotos através do Google Meet. Nós tínhamos reuniões toda semana, eram sempre bem pontuais. E quando a gente tinha que escrever coisas para o edital, por exemplo, nós nos reuníamos mais vezes durante a semana e sempre era um trabalho de muitas mãos. Então, era um documento que eu começava escrevendo, aí o João complementava alguma coisa, o Luan outra, a Raquel outra, e assim ia. E isso é algo que não foi apenas no edital, mas também em todos os roteiros. Todos possuem a mão da outra pessoa, nem que seja ali apenas num... Nossa, e se tivesse um cortezinho aqui para vincular com outro lugar? Ou até mesmo descrever uma cena inteira.
muito gratificante ter sido contemplada pela primeira vez no edital público. O impacto disso é muito importante porque nós queremos falar sobre saúde mental na periferia, que é uma coisa que a gente não vê nos dias de hoje. É um assunto que vem crescendo cada vez mais. Mais pessoas estão sofrendo de depressão e ansiedade, principalmente nas periferias onde a gente sofre diversas violências. A saúde mental é uma coisa que acaba ficando pra trás pelo fato da gente não ter tempo, não ter acesso, não ter acolhimento. Eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade, então o projeto ele foi muito importante pra mim por conta disso também. Eu consegui transmitir o que eu sinto a partir do audiovisual para que as outras pessoas também entendessem o que é passar por uma noite turbulenta, ou o que é ter ansiedade, como é falar com as pessoas sobre isso. Recentemente nós visitamos um CAPS infanto-juvenil e nós exibimos 2 episódios do nosso projeto. E foi muito interessante porque a gente conseguiu acessar crianças e adolescentes que de fato passam por problemas psicológicos do qual nós não debatemos. E muitas vezes a gente acaba excluindo ou não entendendo a dor daquelas crianças e até imaginando que elas são inexistentes. Existem diversos CAPs espalhados pela cidade e não se fala nisso. São sempre pessoas que são desvalorizadas ou tiradas como loucas. Então eu acho que o projeto foi bastante importante também pra gente entender que uma doença psicológica ela pode acontecer com qualquer pessoa e que essas pessoas existem e que existe um meio de você cuidar disso, de você se tratar e de que você não tá sozinho. Foi muito interessante porque nessa visita do CAPS a gente acabou acessando uma criança que começou a falar sobre as violências que ela sentia, que ela sofria dentro de casa e na escola. E no final da nossa conversa, a psicóloga dessa criança veio até nós e falou assim: cara, é a primeira vez que ele tá falando sobre isso. Vocês conseguiram acessar uma coisa que a gente tá tentando há semanas. Então é importante, através da arte, a gente abordar sobre temas que as pessoas não estão acostumadas a falar. O Corpo Marcas, acho que pra mim, pelo menos, ele é o mais interessante. Ele tem uma dinâmica bem diferente dos outros episódios. De primeira, a gente tinha uma grande referência, que era o jogo de cena. Então, a gente trabalhou muito com essa criação do roteiro na hora, com o trabalho do improviso dos atores. A gente trabalhou muito em cima desses textos em que a gente tinha provocações. A gente não trabalhou no improviso do nada, assim, do zero. Mas a gente aproveitou, acho que o máximo do que a gente tinha nesse tópico. E acho que a gente se jogou e aproveitou muito essa ideia de atuação. O Corpo Abandonado, ele foi um corpo que ele teve uma certa dificuldade. A gente escreveu o roteiro dele pela primeira vez, em que a gente ia tentar entrar em contato, a gente entrou em contato, na verdade, com algumas ONGs, alguns centros de acolhimentos, para tentar se aproximar um pouco mais dessa realidade, de uma forma sem ser muito brusca, né? Pedindo a maior licença possível. E infelizmente não aconteceu. E então a gente tentou escrever o roteiro de novo, a gente adaptou porque a gente talvez conseguiria fazer. E a gente chegou numa segunda ideia, em que a gente teve um encontro com um moço, uma das integrantes do grupo teve um encontro com um moço, e enfim, eles tiveram um super papo muito interessante sobre a vida dele, e dentro disso eles, assim, marcaram de se encontrar, da gente se encontrar e poder falar, conversar um pouco mais com ele, e talvez basear o corpo em cima disso. Mas também não aconteceu por conta de dificuldades de horários e encontros. E então um outro integrante do nosso grupo se encontrou com ele de novo, foi super sem querer, foi no trabalho dele e a gente também não conseguiu marcar de novo esse encontro, mas eu acho que fez parte do processo. Acho que levou a gente a entender um pouco mais também o quão sensível é esse assunto de corpos tão sensibilizados assim, que ficam à margem da sociedade, em situação de rua. E então a gente chegou nessa última ideia de simplesmente trazer relatos que os integrantes do grupo tinham e falar um pouco de como é conhecer
essas pessoas, não de conhecer talvez, de se aproximar tanto a ponto da gente virar amigo ou não, mas ter esse contato mais próximo de realmente enxergar essas pessoas. Então a gente trouxe esses relatos do corpo abandonado e a gente tentou trazer um pouco mais dessas histórias que a gente ouviu e que a gente queria trazer um pouco mais de voz. Eu fui responsável pela direção do Corpo Ansioso e o processo criativo dele foi feito de maneira coletiva. A gente separou o roteiro em diversas cenas que estavam divididas em horários da madrugada e cada pessoa ficou responsável por escrever 1 hora dessa madrugada. O Corpo Ansioso, ele relata sobre uma personagem que está tendo uma crise de ansiedade na madrugada e como a intensidade dela vai se intensificando durante a noite. E como o corpo dela reage àquilo. Eu lembro quando eu te ajudei a comprar esse relicário pra Elisa. Você vai me ignorar de novo? Da última vez deu o que deu e você sabe. Gravar o Ansioso foi muito interessante, porque como eu já compartilhei com o pessoal do coletivo, eu não tenho crise de ansiedade. Então, como é falar de um assunto que eu não tenha tanta propriedade no quesito de vivenciar? Então, acho que nesse sentido, a gente tem que pedir licença para o espaço que a gente está entrando. Eu acho que como ator, atuante, atriz, é algo extremamente necessário e importante do nosso ofício. E como criar estratégias para você se comunicar com o público. Então, para isso, acabei utilizando a questão da respiração, etc., por acompanhar bastante a Raquel fora do coletivo, pela nossa amizade, de ter os depoimentos dela, isso acaba facilitando na hora de usar de forma extremamente respeitosa para criar as estratégias para alcançar o público e transmitir o que ela estava querendo passar, até porque, como ela comentou, era a forma dela de ansiedade, então como fazer isso? Mas naquela noite, tudo que ela pediu foi pra gente comprar 3 pães pra ela e as amigas terem uma janta decente. O Meu Corpo Luto foi um dos episódios que eu dirigi, eu roteirizei, boa parte pelo menos, e foi um dos mais complicados, eu acho, pelo menos pra mim. Bom, eu não tenho experiência com câmera, eu tenho pouca experiência com roteiro e escrita, mas foi um episódio que eu me diverti muito fazendo, foi um episódio que eu espero que meus colegas também tenham se divertido muito fazendo. Mesmo que a gente trabalhe com tópicos e assuntos muito pesados, eu acho que a gente às vezes tem que levantar um pouco o astral na hora do trabalho, porque senão a gente não consegue terminar o dia. É sempre bem difícil. Mas eu acho que o Corpo Luto, tendo esse assunto, bom, eu nunca passei por nenhum tipo de estágio do luto, mas eu entendo e eu acho que eu imagino a dor que seja, creio que deva ser incomparável, mas o nosso episódio, acho que ele trata um pouco dessa dor, não só a dor, mas talvez o ignorar da dor também, o não passar da dor. Eu acho que a gente tentou trazer todos esses pontos do luto. Ela nunca vai entender. Não fala assim, é só uma questão de Não, tempo. Sofia. Não. Eu preciso ir. Eu preciso respirar, ser feliz. Eu mereço ser feliz, Sofia. Relaxa. Vai ficar tudo bem. Eu fiquei responsável pelo roteiro e pela direção do episódio Corpo Sem Identidade. Eu já tinha uma experiência prévia com escrita, com dramaturgia, então foi relativamente fácil para mim escrever. Eu escrevi um texto até que extenso, só que quando foi compartilhado com os demais integrantes, a gente editou ele foi reduzido. E aí para virar uma coisa de todo mundo mesmo, né, com várias mãos, produzidos por todos. E acho que tudo bem, também faz parte. Eu acho que ele é o que é agora por conta disso. E até mesmo na gravação, que uma das cenas não foi inclusa, não estava programado, mas por uma questão de logística e de tempo, careceu de não entrar e acho que
também tudo bem. E entrando mais a fundo sobre da onde surgiu a ideia do Sem Identidade, quando a gente quis falar de um corpo que não é identificável, que não se reconhece, eu pensei na falta de memória, nessa perda de quem você é. Acho que as coisas se deram dessa forma porque eu também, no momento que eu escrevi, que foi em 2020, eu estava passando por esse momento de não entender quem eu era, ter crise de identidade, de não me reconhecer e buscar desesperadamente saber quem eu sou e o que eu sou nesse mundo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? A percepção das outras pessoas sobre mim. Hoje, depois que tudo tá concluído, assim, eu consigo observar que, por mais que eu tenha aplicado muito de mim na personagem, na escrita, eu olho pro personagem e vejo que é uma coisa completamente diferente de quem eu sou, do que eu passei, e como a arte se transforma. E é muito bonito você poder perceber que algo que você extraiu da sua vida e aplicou na arte, hoje em dia não te causa dor porque não te contempla, aquilo não é você, é só uma materialidade que você criou e que se torna uma extensão de você para fora de si. E todos os curtas, eles têm uma relação direta com o livro que utilizamos, né, o Peso do Pássaro Morto. E o mecânico, ele se relaciona de uma forma muito direta, porque narra a vida de uma mulher até a sua velhice, né, como a Raquel falou, e ela levava uma vida que ela foi distanciada dos seus amores, ela acabou se isolando e tendo uma vida solitária. E o corpo mecanizado, ele narra um personagem em que ele se afastou dos pais, perdeu a irmã, terminou seu relacionamento, e o que ele encontra agora é uma vida casa-trabalho, casa-trabalho, casa-trabalho. Até que um dia ele se depara com uma suspensão no tempo, em que ele tem todas as suas atitudes colocadas frente a ele para ter uma oportunidade de rever se suas ações estão sendo corretas, porque talvez o peso do arrependimento pode ser muito maior lá na frente. Durante o processo de criação, assim como todos os outros curtas, trazíamos ideias, né? Então, eu quero que seja um personagem que faça isso, isso e aquilo. E essa ideia que acabou prevalecendo. E durante o processo de gravação, foi bem complicado porque eu me propus a dirigir esse curta-metragem e também eu estou protagonizando esse curta-metragem. Então, era um embate assim, de ter uma visão dentro e fora que nem sempre era tão possível. E como que às vezes temos uma relação esquisita com a câmera, né? Porque nós temos uma resposta imediata ali. Mas ela também nos traz um resultado que nos permite estar em análise, tipo, encontrar esse aprimoramento de uma forma mais rápida. O corpo mecanizado, eu acho que ele foi o mais rápido que nós gravamos. Foi em 2 dias. Mas foram dias muito interessantes e divertidos. No geral, assim como todos os outros, na verdade. Todos os outros foram muito, muito divertidos. Eu penso que agora, nessa conclusão do projeto, o grupo se vê muito satisfeito com tudo que a gente conseguiu realizar. Foi um trabalho que quase durou 3 anos e a gente passou por muita coisa. A gente passou por um ano pandêmico para chegar até aqui. Passamos pelo nosso primeiro edital, conseguimos concluir e entregar tudo que a gente se propôs a fazer. Então é muito gratificante chegar nesse momento agora, ver tudo gravado, editado, postado, tudo conversado com as outras pessoas e entregue. O Meu Corpo Morto é um projeto que demonstra um amadurecimento do Bandogalé,
de uma fase de transição para um novo momento, assim. E a gente fica muito feliz de ver o quanto a gente cresceu desde 2021, quando a gente não sabia o que a gente iria fazer, para ver agora o que a gente conseguiu. Poder olhar nossas potências, poder olhar a gente como profissionais que foram atrás de recursos que não tinham. Pessoas foram atrás de cursos de iluminação, pessoas foram atrás de curso de atuação para televisão. E é muito legal a gente ver que a gente criou essa rede de apoio entre a gente para fazer o nosso sonho dar certo e continuar levando essa companhia, continuar levando o grupo à frente. Então acho que o Meu Corpo Morto ele representa muito mais do que só um projeto que a gente fez de audiovisual, mas assim, ele representa o nosso crescimento, sabe? A nossa nova etapa e, enfim, poder entregar esses 6 episódios, esse mini documentário agora pra vocês, ver as respostas de vocês nas caixas de comentários, nas nossas DMs, nas nossas rodas de conversa. A gente teve muito retorno muito importante pra gente perceber o nosso valor não só como artista, mas também como grupo, do que a gente está falando, da mensagem que a gente está passando, o quão importante que a gente não está falando para 4 cantos que ninguém vai ouvir. Tem gente escutando a gente, tem gente vendo a gente e se tocando, se percebendo a nossa vontade de fazer diferença, a nossa mudança no espaço que a gente se encontra. E a gente está muito pronto e muito animado para vocês conhecerem a próxima fase disso, porque não acaba agora. Nós temos um próximo projeto que a gente está muito ansioso para vocês conhecerem e que vai dizer muito sobre esse momento, porque o Meu Corpo Morto, ele falou sobre aquele período pandêmico e como a gente enxergava. Só que agora a gente já passou dele e viveu esse projeto, então agora a gente tem uma nova percepção de como a gente enxerga nosso corpo e a gente está muito ansioso para abrir as nossas asas.